Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos iniciando o nosso acampamento do Terço dos Homens. Saudações a todos os homens que nos acompanham em todo o Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, do nosso querido e amado Brasil. Hoje nós começamos o nosso acampamento pedindo os dons do Espírito Santo, para que seja um tempo de graça, um tempo onde Deus envia o seu Espírito para cada um de nós, para que a gente compreenda as palavras. Primeiramente, que a gente tenha humildade, a humildade de falar das coisas de Deus, a humildade de interpretar as coisas de Deus para a vida do dia a dia. Saudações a todos os coordenadores dos grupos do Terço dos Homens, a todos os homens do terço que nos acompanham nesse acampamento, na sua casa, através dos meios de comunicação da Canção Nova, seja televisão, seja o YouTube, rádio, outros meios possíveis. Que esses meios levem também até a ti a mensagem, levem a graça de Deus, seja o instrumento do século XXI, também de Deus agir através dos meios de comunicação. Saudações que já nos enviaram suas mensagens. Padre, nós estamos conectados com vocês aí. Vocês são o coração do Brasil agora, vocês nos representam. Saudações a Rio Preto da Eva, Amazonas, Parintins, também Amazonas, que estão nos acompanhando. São Félix do Xingu, lá no Pará. Riachão, no Maranhão. Chinelo, também no Maranhão. Morro do Chapéu, na Bahia. E Mucugê, Bahia, Arapiraca, Alagoas. Olho d'Água das Flores, Alagoas. Tobias Barreto, Espírito Santo. Lagarto, Espírito Santo. Naviraí, aqui já para o Mato Grosso. Chapadão do Sul, também Mato Grosso. Mariluz, Paraná. Ibiporã, que nos acompanham de lá, também temos presente aqui, homens nos representando. Chapecó, Xaxim, na região aí de Santa Catarina, também Bagé, lá da Ponta do Sul. É bonito a gente estar unido. Nesse tempo de pandemia, estamos um grupinho muito reduzido aqui no Rincão, respeitando também os protocolos sobre o tema da saúde. É importante nós nos cuidarmos para louvar a Deus. Cuidar da saúde minha, cuidar da saúde do outro, isso é fundamental. E isso, gente boa, faz parte da nossa santidade. Não é somente tema de leis dos administradores políticos. É nossa preocupação diária de cuidar da saúde. Especialmente nesse tempo, que é um tempo da pandemia, um tempo de desafios, onde nos questiona, nos tirou daquela comodidade habitual que nós vivíamos no dia a dia. Tirou nós também do tema da frequência dos grupos, das pastorais na nossa igreja, do Terço dos Homens, A gente sentiu muito não poder se encontrar semanalmente para rezar, para louvar a Nossa Senhora, para partilhar as nossas alegrias e nossas tristezas. O grupo do Terço dos Homens é mais um espaço de vida, é um grupo de vida. E por isso que a gente diz, é gostoso de estar lá no nosso grupo. É como que um tabor, aqui é bom estar, aqui estamos com o Senhor. Aqui nós temos um pouco de Deus, aqui a gente se encontra. Isso é muito bonito a gente escutar esses testemunhos que acontecem Brasil afora. Além de Brasil, já temos Terço dos Homens. Estão nos acompanhando da África do Sul, estão nos acompanhando Holanda, Canadá, inclusive Estados Unidos. Uma saudação para as pessoas de Whitewater, Mary. Estamos aí, padre, daqui estamos acompanhando vocês aí. Então é bonito a gente ver esta corrente de unidade, solidariedade, todo mundo unido, rezando. E tudo por causa de quem? De Nossa Senhora e de quem ela carrega em suas mãos, que é Jesus Cristo. É por causa dele, meta final, que nós nos encontramos aqui, que nós estamos aqui
nesse programa, que nós estamos aqui nesse acampamento, que nós nos unimos nas nossas igrejas e também nos nossos grupos do Terço dos Homens. E que a gente possa, através dessa oração, uma oração tão simples, né, que a gente aprende, às vezes antes da catequese da igreja, a gente aprende em casa. Por isso que é importante os nossos pais, mães, ensinar os filhos a rezar o terço, independente se já está ou não está na catequese. Que esta oração, tão simples, mas ela é grandiosa, porque nos leva a esse espaço da graça de Deus, nos leva ao encontro da Mãe de Jesus. Contemplamos também no terço a vida de Nossa Senhora. A vida de Nossa Senhora foi entrega total ao seu Filho. Não fez outra coisa a não ser dedicar a vida e a missão de Nosso Senhor Jesus Cristo. E é ela, quanto mais nos aproximarmos, mais vamos chegar ao seu Filho Jesus Cristo. São Luís Grignon de Montfort dizia: aonde está Maria, aí está o Espírito Santo. Que bonita essa frase. Aonde está Maria, aí está o Espírito Santo. Nós temos que fazer Maria presente no meio de nós. Ela é o tabernáculo de Deus. E ela também nos traz o Espírito Santo no dia de hoje. Nos traz o Espírito Santo para preparar nossos corações, para moldar para a graça de Deus. Para que realmente a gente possa ser um filho, uma filha de Deus. Como o exemplo do seu Filho Jesus Cristo. Maria quer nos formar, quer nos moldar a exemplo de Jesus Cristo. Então, gente boa, o terço nos leva no mundo de Maria. O mundo de Maria nos leva ao mundo do seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos leva a Deus, que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Nos leva às coisas de Deus. Isso é bonito a gente, no dia a dia, fazer que a vida da gente seja uma vida em Deus. É a oração. Talvez eu não precise rezar todo o terço, mas que no meu caminho ao trabalho, no meu caminho ao esporte, no meu caminho ao lazer, no meu caminho à praia, no meu caminho à chácara, que eu possa ir também rezar uma Ave Maria. Que eu possa levar o mundo de Maria no meu mundo do esporte. Nesse momento eu levo o mundo de Maria, meu mundo aqui, nesse momento da produção, aqui os nossos músicos, eu faço aqui o mundo de Maria, porque eu estando no mundo de Maria, eu estou no mundo do seu Filho, eu estou com a graça de Deus. Aonde está Maria, aí está o Espírito Santo. Mas, gente boa, o que nos une nesse acampamento é algo grandioso também. É as coisas de Deus. É olhar para esse movimento do Terço dos Homens que nós temos aqui no Brasil e agradecer a Deus. Agradecer a Deus por algo muito concreto. O Terço dos Homens, eles já completam nessa vida de movimento dentro da igreja, desde que nasceu até os dias de hoje, 25 anos. Todo jubileu, ele é o momento de graça. O teu jubileu de casado, seus 25 anos, 50 anos. O jubileu de vida da Canção Nova, 25, 50, quando fazer os seus jubileus de 100, são os momentos de graça da nossa paróquia. Todo jubileu, ele tem um sentido. A nossa vida, gente boa, ela não passa na história despercebida. Cada um de nós constrói, cada um de nós é um instrumento de Deus, cada um de nós faz história. E podemos fazer essa história mais bonita ainda quando a gente faz a história com Deus. A caminhada do Terço dos Homens, desde que começou, já tem os seus 25 anos aqui no Brasil. E é isso que a gente quer aproveitar agora. A gente quer aproveitar a história, a experiência de vida e agradecer a Deus
nesse nosso tempo, porque o jubileu, ele é um kairós. O que é o kairós? O kairós é um tempo delimitado de graça. E isso é importante a gente considerar as nossas datas de aniversário, essas datas redondas que têm sentido, e colocar isso nas mãos de Deus. Porque eu posso ter uma data, muito bem, meu aniversário, papapá, parabéns, e cair fora. Não passou nada aí. O bonito do jubileu, quando se trata dentro da igreja, no contexto da fé, é que eu envolvo Deus neste evento, neste acontecimento. Por isso, quando nós falamos do jubileu do Terço dos Homens, nós queremos homens que Deus, neste tempo redondo de 25 anos, faça a sua ação. O jubileu, ele tem uma origem, né, no povo de Israel, no Antigo Testamento. E era um ano onde o povo parava, o povo olhava para Deus, o povo agradecia. Nós temos algumas pessoas que estão com a Bíblia aqui, vocês podem abrir aí em Levítico, no capítulo 25, no versículo 8, vamos até o 17. Aqui, o povo de Israel, ele está recebendo as instruções para celebrar o tempo, celebrar a sua história. E o que consiste também essa celebração? Essa celebração não é um oba-oba, ela tem consequências. Consequências boas para aqueles que estão com Deus e, diria eu, desagradáveis para aquelas pessoas que não estão com Deus. Vamos, a gente já pode, todo o capítulo de Levítico 25, ele fala do tema do jubileu. Mas nós vamos pegar uma pontinha lá em cima, lá na frente, a partir do versículo 8. Diz assim: contarás 7 anos sabáticos, 7 vezes 7 anos, cuja duração fará um período de 49 anos. Tocarás então o chofar no 10º dia do 7º mês. Tocareis o chofar no dia das expiações em toda a vossa terra. Santificareis o 50º ano e publicareis a liberdade na terra para todos os seus habitantes. Será o vosso jubileu. Voltareis para cada um, para as suas terras e para a sua família. O 50º ano será para vós um jubileu. Não semearás, não ceifarás. O que a terra produzir espontaneamente, isso colherás. Não vindimareis a vinha não podada, pois é o jubileu que vos será sagrado. Comereis o fruto de vossos campos. Nesse ano jubilar voltareis cada um à sua possessão. Se venderdes ou comprardes alguma coisa de vosso próximo, ninguém dentre vós cause dano ao seu irmão. Comprarás ao teu próximo, segundo o número de anos decorrido desde o jubileu, e ele te venderá segundo o número de anos de colheita. Aumentarás o preço em razão dos anos que restarem, e o abaixarás à medida que os anos diminuírem, porque é o número de colheitas que ele te vende. Ninguém prejudique o seu próximo. Teme o teu Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. É bonito nós olharmos aqui um primeiro momento que fala do tema jubileu. Temos várias passagens no Antigo Testamento que se recorre ao tema do jubileu. E o jubileu o que é? É um tempo de a gente estar com Deus.
É um tempo de a gente buscar a justiça, de buscar a liberdade. Nós escutamos aqui que os escravos, eles são libertos neste ano jubilar. As terras voltam aos seus donos originários. Interessante. Eu comprei uma terra, depois de 50 anos, essa terra volta ao seu dono. Volta à sua origem. E fala, né, da ajuda ao próximo, da generosidade. O ano jubilar, ele nos faz iguais. Nos leva a uma igualdade entre os irmãos, não tem maior, menor, não tem o escravo, não tem o dependente. Ele busca socialmente, dentro do povo de Israel, essa igualdade entre os irmãos. A generosidade e a liberdade. Por quê? Porque tudo depende de Deus, nós dependemos de Deus, nós, povo de Israel, nós dependemos do nosso Deus. E é por isso que toda a dimensão do egoísmo, da presunção, de querer passar outro para trás, no tempo de jubileu, ele é um tempo de conversão, um tempo de mudança, um tempo de tomar atitude e não levar a vida no trote do jegue. Aquela vidinha do dia a dia que a gente leva, nem para refletir, e às vezes a gente vai passando por cima do próximo, sem perceber, e vai para frente como um canhão. Não percebe a realidade. Então, o jubileu, ele tinha essa graça de fazer o povo, as pessoas, olharem para dentro de si, olhar a sua realidade social, a sua realidade material. Aqueles que mais tinham partilhavam com os que menos tinham, aqueles que eram escravos eram soltados, recebiam a sua liberdade. Por quê? Diante de Deus, todos nós somos iguais. Não tem maior, não tem menor. Porque esse ano, Deus está olhando para nós de uma forma muito particular. Então nós percebemos, gente boa, que o contexto do jubileu, ele tem um contexto de generosidade, de igualdade, de solidariedade, e é um tempo de conversão, e é um tempo que Deus olha para este povo, é o tempo de misericórdia. Então olha a importância, gente boa, da gente comemorar as nossas festas, da gente fazer os nossos jubileus. Quando temos os nossos jubileus das paróquias, o quão importante a gente valorizar esses elementos, criar uma espiritualidade através desta festa. Do teu jubileu. Ah, estou com 25 anos de casado, 50. E o que muda na tua vida esses 25, 50 anos? Se você não tomar um propósito concreto, nada muda nos teus 25, nos teus 50 anos. Vocês perceberam que aqui o jubileu nos provoca uma mudança, nos convida a uma mudança de vida. E nós estamos celebrando 25 anos de caminhada do Terço dos Homens. Então é um jubileu, é uma data redonda onde Deus nos convida a esses aspectos jubilares, que é a generosidade, que é a igualdade, a solidariedade, a conversão e a misericórdia. Sede misericordioso, como o vosso Pai do céu é misericordioso. Ele pede para nós uma mudança de vida. E agora vamos também entrar na parte mais plástica do jubileu. Como é que se anuncia o jubileu? Porque o jubileu tem um início e tem um final, não é sempre. É algo concreto, é o kairos, é aquele tempo de graça. É o espaço do sagrado, e ele é determinado pelos homens. Nós queremos que Deus, deste tempo,
atue, talvez com toda a sua força, com toda a sua potestade. Os jubileus são assim, ele tem uma data do início e uma data de final. Mas ele tem que fazer barulho, ele tem que fazer acontecimento, tem que ter atitudes ali dentro. E o povo de Israel, eles faziam isso também com os seus instrumentos de música. E é óbvio que nós estamos falando há vários séculos atrás, milênios estamos falando, onde eles não tinham a abundância de instrumentos musicais que tinham agora. Eles tinham o famoso shofar. O shofar. Com esse shofar, eles proclamavam. É como que a trombeta. Todo momento aí no Antigo Testamento, onde aparece a palavra trombeta, tocavam as trombetas. Então nós imaginamos uma tremenda trombeta bonita, toda dourada ali, tocando. Não. O que ali está é shofar. É a trombeta da época, onde eles tocavam essa trombeta da época em quatro tipos de sons. Um que se chamava tequiá. Tequiá é um som contínuo. Som contínuo, que quer dizer, Deus está aqui presente. Aonde está por aqui? Primeiro que fala deste som do tequiá, é quando o povo de Israel está na montanha embaixo, Moisés dialogando com Deus, e Deus convida que este povo venha à proximidade da montanha, saia do acampamento e venha até a ponta da saia da montanha. E ali se toca o shofar, e o poder do som do shofar, o povo tremia. Não tremia, não temia. É como que a voz de Deus se faz presente aqui no meio de nós. Então o povo temia a reverência. Temia é diferente de tremia. Tremia a gente treme. O cachorro me dá um susto, eu tremo de medo. Agora, temor é a reverência diante de Deus. Este som, nós estamos aqui na presença do divino. Então, esse primeiro som contínuo. E depois tinha o shevarim. O shevarim são 3 tons que se dá. Esses 3 tons, que quer dizer, é um tempo, povo, é um tempo de mudança. Acordai, despertai, porque é o tempo da conversão, é o tempo de Deus. Então, a presença de Deus, som contínuo. E depois, aqueles pam, 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 3, acorde, desperte. Vamos sair da letargia da vida do dia a dia, porque estamos num ano jubilar, estamos num ano de Deus. E depois vinha o teruá. Teruá são uns tons cortados. Pá, 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 pá. Parece um som de metralhadora. O som. E o que queria dizer este som era despertai. Estamos em guerra. Ou também despertai é um tempo de alegria. É como que, povo, acorda que nós estamos num tempo de alegria ou temos que nos preparar para a guerra. E aí o último som era o tequiá gedolá, que é um som contínuo, e lá no final ele dá, que quer dizer, ele está aqui. O rei, quando vinha o rei, eles tocavam este som com o shofar. Quer dizer, o rei chegou. Alegrai porque o mais importante está aqui. Alegrai porque o mais importante é Deus. Isaías, retirado, aquela brisinha. Deus está aqui. Então aquele som contínuo, no final ele dá um... Muito bem. Então, vocês sabem o que é um shofar ou não? Quem está nos assistindo, o que é um shofar? Eu vou apresentar para vocês aqui. O cameraman pode se aproximar mais aqui. É algo muito interessante. Esse aqui é um shofar. É um corno de carneiro. É interessante que tem todo um sentido. Ele é curvado, ele não é comprido. Ele é curvado porque
A vida, o peso da vida nos curva. Diante de Deus nós temos que nos curvar de temor, porque Ele é grandioso. E ainda, inclusive, dão até significações aqui nessas pequenas ondulações que tem aqui. Esses são os embates da vida. Porque o carneiro, ele também tem muita defesa que ele tem que fazer, ele tem que competir, tem que tirar os seus inimigos, né, com o chifre, ele tem que embater. Então, são os embates da vida, que também, eu creio que isso aqui é simbólico para nós. Quantas dessas deformações a gente não teve, né? Nos embates que a vida nos colocou no dia a dia. Nos deixou marca. A gente aprendeu, a gente fortaleceu. Por quê? O carneiro, cada vez que ele enfrenta, e ele tem que bater forte com o chifre dele, ele produz também uma dor. Porque ele tem nervaturas por dentro, ele sente a dor. Só que fortalece a ele e fortalece também o chifre. Então tem toda uma significação só com o símbolo, né, do chofar. Esse aqui, gente boa, é a corneta. Quando nós encontramos lá a corneta que o povo tocava, o que eles tocavam? Eles tocavam um chifre de cordeiro. Esse aqui é a corneta. Não tem nada de ouro, é todo natural. E tem outros chofares que já são os maiores, que é de antílope e outro é de oryx, né? Que sons são diferentes. Mas o mais originário que começa, os outros já vêm depois, é este som aqui. Então, vamos tentar ver que som tem isso aqui. E esse chofar, ele, por ser pequeno, ele é um dos mais difíceis de tocar. Quando são os grandes, eles, né, que o pessoal da música, quanto melhor é a caixa de som, o som mais ecoa. Então necessita de ter espaço, o instrumento, para ecoar esse som. E isso aqui vocês percebem que é muito pequenininho. Então os Baal Toquia é os que só tocam nos momentos religiosos, tocam o shofar. E do que é o shofar? O shofar, gente boa, vamos agora esclarecer, porque nós no Brasil temos o berrante. O berrante, ele é chifre de boi, de vaca, de chifrão grande. Para o povo de Israel, o povo bíblico, não se usava. Eles diziam, existe o chifre, né, que ele é kasher, que quer dizer puro, ou ele é o keren, que quer dizer inapropriado. Então, o chifre do boi e da vaca era um chifre inapropriado para o evento religioso, para o evento litúrgico. Por quê? Porque o chifre do boi e da vaca lembrava o povo de Israel: uma vez nós pecamos feio contra o nosso Deus, uma vez nós adoramos um bezerro. Então, eles, para não lembrar esse grande pecado que eles tinham feito com Deus, eles não usavam, né, o chifre do boi e da vaca. Então, nós aqui no Brasil usamos, né, em alguns outros países, como um berrante, né, mas é justo para chamar os animais, né? A gente não usa no espaço do religioso, na leitura da palavra. Então, vamos tentar agora, né, fazer esses sons. Primeiramente, o que toca, né, ele não toca porque toca. Os músicos, quando estão inspirados na sua missão de músico, eles primeiro fazem uma oração. Talvez tenham se inspirado nesses tocadores de shofar. E a oração é: bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que nos santificastes com os vossos mandamentos e nos ordenastes ouvir a voz do shofar. Então, quem toca sempre faz essa oração para todos os que vão ouvir a voz do shofar. A voz, que quer dizer, é a presença de Deus aqui no meio de nós. Então, vamos agora tentar tirar. Eu vou pedir que um ajudante de palco venha aqui. Eu pedi para ser compadre aqui, eu só ia tocar o shofar para mim. Esse rosto que ele fez para mim, ele fez aquela hora lá. Falei, não vai sair nada mesmo. Porque não sai, gente boa. É um buraco aqui que não tem nada, e você tem que
pedir os dons do Espírito Santo e depois tentar realmente, com muita tranquilidade, tirar esse som. Vamos ver se vai sair. Mais ou menos por aqui vai o som do chofar. Esse era o som que eles tocavam. Isso é interessante, grande coisa, né? Este som agudo. O som do carneiro, ele é um som agudo. Mas produz esse som, e isso aqui levava as pessoas em oração. Ao proclamar, ou como se chama, o jubileu, vinha os Baal Toqueia, né, e faziam este som. Então vocês imaginem. Vamos agora pegar aqui Cachoeira Paulista, cheio de colina por aqui. Então, onde eles se posicionavam? Eles se posicionavam nas pontas das colinas, porque o som, ele vai. E aí tocava. Então, todo o povo era lembrado, nós estamos no ano jubilar. Nós estamos no acontecimento de Deus. E a hora que eles escutavam, né, o som, este som aqui, eles, né, faziam a reverência, mas não para quem estava tocando, a reverência porque Deus está aqui, como se fosse aquela chegada, né, aos pés da montanha onde Moisés está dialogando com Deus. Deus está aqui no alto. Então, é bonito a gente resgatar esses elementos da nossa Bíblia, né, o tema do som, o tema da música, nesses tempos de graça, nesses tempos do chamado Kairos. E a igreja católica, né, por excelência, católica apostólica romana, né, ela celebra os jubilares, né? O Papa o Papa João Paulo II proclamou o grande jubileu do ano 2000. Nós estamos lembrados desse grande jubileu, os 2000 do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. E ele até escreveu uma carta que se chama Tercio Millennium Adveniente. Também o Papa Francisco, ele proclamou um ano extraordinário, um jubileu, que é o Jubileu da Misericórdia. Esse jubileu foi proclamado no ano 2015. De a gente olhar nesse tempo, buscar a confissão, de buscar essa relação com Deus, buscar a graça de Deus, buscar a misericórdia de Deus. E esse Pai, Ele tem um grande coração amoroso para cada um de nós. E a mensagem bíblica é muito clara para nós, né? É um tempo de conversão, é um tempo de misericórdia. E é isso, gente boa, é isso que nós queremos fazer neste ano, no ano de 2021, o jubileu do Terço dos Homens, que seja este ano de graça, aonde cada um, com algo concreto, depois eu vou falar o que é de concreto que nós podemos fazer, podemos receber as graças deste ano jubilar. E essas graças, elas nos concedem, de acordo com a declaração, elas nos concedem graças, bênçãos, indulgências plenárias. E sempre quem emite a proclamação, ele é o Santo Padre, o Papa ou o Bispo local. São as duas pessoas que têm por excelência de proclamar localmente esse ano de bênçãos. E nós estamos nesse tempo, 2021 até 30 de maio de 2022, no ano jubilar do Terço dos Homens. E a abertura foi feita no dia 30 de maio de 2021, e eu vou ler para vocês, né, o decreto de proclamação do ano jubilar. Muitos grupos já estão, né, através do meio online, participando com
com os membros dos seus grupos, né, dos coordenadores regionais, diocesanos, já estão neste movimento. E eu vou novamente ler esta declaração que diz: decreto de abertura do jubileu do Terço dos Homens, Mãe Rainha. O jubileu é um tempo especial de celebração da história transcorrida, em que se quer agradecer a Deus pelas obras que o mesmo realizou no transcorrer do tempo, naquele lugar ou acontecimento. Celebrado pelo povo de Israel a cada 50 anos, consistia numa comemoração de um ano sabático, que tinha um significado particular. Durante o ano do jubileu, os escravos eram libertados, restituíam-se as propriedades às pessoas que as haviam perdidas, perdoavam-se as dívidas e a terra permanecia sem cultivo, para que pudesse também descansar. Era o ano da graça do Senhor. A palavra jubileu inspira-se no termo hebreu Yobel, que faz alusão ao chifre do cordeiro, esse que nós acabamos de mencionar aqui e tocar, que era utilizado e é utilizado como instrumento e tocado para proclamá-lo. Na raiz latina, jubilum, que representa um grito de alegria. O Papa, ao abrir um jubileu, ele toca com um martelo por 3 vezes na porta, enquanto diz: Aperite ni leva justitiae, ingressus in eas confitebur domino. Traduzindo, ou seja, abram-se as portas da justiça. Entrando por ela, confessarei o Senhor. Os homens, o Terço dos Homens, celebra 25 anos de existência. Comprovada está sua eficácia apostólica dentro da igreja, expandindo-se por todo o território e além da fronteira, inspirando o nascimento de muitos grupos. Estamos numa nova época mariana na igreja. A abertura desse jubileu é um sinal de agradecimento ao Deus da providência, por todas as graças que tem concedido, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe Rainha, aos homens do terço ao transcorrer de 25 anos. Neste ano jubilar, queremos peregrinar na fé, crescendo na unidade, na espiritualidade do Terço dos Homens. Muito bem. Agora a pergunta: como nós participamos deste ano jubilar, desta graça? Nós temos que fazer algo, eu tenho que entrar dentro desse espírito. Como é que eu entro? Como eu comentei com vocês, né, a gente tem que ter atitude, tem que fazer barulho, que nós fizemos, né, aqui o shofar, a presença de Deus, o processo da conversão, o processo da generosidade, da fraternidade, da oração. E nós, como coordenadores do Terço dos Homens, nos reunimos, porque lembrem que o jubileu é determinado pelos homens. Os homens colocam a data do início ao final, para que Deus haja neste tempo. E com os coordenadores foi que se decidiu: vamos celebrar este ano jubilar, vamos. Quais são os elementos constitutivos deste ano jubilar? Então, primeiro é o lema. Eles colocaram um lema que nós temos aqui neste lado, aqui, se a câmera pode pegar, é fantástico. Ali, Mãe e Rainha da Evangelização, homens unidos no terço e na missão. Esse é o lema que nos cativa dentro dos grupos do Terço dos Homens. E a importância da gente sempre estar, né, repetindo. Quando a gente é de uma equipe, o que a gente faz? Mengo, Mengo. Vocês sabem que eu sou do Flamengo, né? Corinthians, é a motivação naquele espírito. Também é importante para nós, gente boa. Nas coisas de Deus, a gente sempre repetir aquela palavra ou aquela frase do Salmo.
Sempre buscar essa frase. Essa frase, e de tanto eu repetir, ela vai me dando forma, vai me dando espírito. Então, os lemas das nossas igrejas, ele tem essa função. Não é para a gente olhar uma vez ali, gostei, não gostei. Não, é para eu continuamente estar repetindo, tipo uma ladainha, para que ele impregne deste contexto em mim o Espírito. Então nós temos um lema. Também temos a oração do jubileu. Todo jubileu nas nossas paróquias, capelas, dioceses, também tem uma oração que nós temos aqui. Pela brevidade do tema, nós não vamos ler a oração, mas os grupos eles têm acesso a esta oração para que participem também deste ano jubileu. Depois, nós nos propomos, como Terço dos Homens, conquistar este ano essa grande proposta maravilhosa oferecida pelo nosso Papa Francisco, a conquista da imagem de São José. Então, de norte a sul, leste, oeste do Brasil, nós estamos cativando os homens para que façam essa conquista, para que se aproximem da pessoa de São José, este homem tão maravilhoso, que esteve ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, junto com sua esposa Maria, para que a gente possa conquistar e fazer ele uma parte integrante da nossa espiritualidade, como o Terço dos Homens. E todo dia 19 é o dia de São José. Então, todo dia 19 tem uma missa que acontece, também transmitida online, para que todos os homens que estão conquistando neste mês a imagem de São José, possam também se linkar a esta missa e também receber a bênção do seu São José ali, fazer as orações próprias, e ter também no seu espaço religioso esta imagem de São José. E não somente a imagem, gente boa, a imagem não vai falar nada. Se eu não entrar no espírito, no contexto, na espiritualidade do que esta imagem representa. E aí eu desafio, a gente conquista a imagem de São José, agora nós temos que ir crescendo na espiritualidade masculina em relação a São José. Também a gente está oferecendo 1 milhão de terços durante esse jubileu para Nossa Senhora. E aí a pergunta, como vão agora contabilizar 1 milhão de terços? Também tem um aplicativo que os homens estão rezando o terço e estão colocando ali no aplicativo. 1, 2, a hora que ele vai colocando 1, 2 ali, vai somando lá no aplicativo principal. Depois eu vou passar aí o site para que todos possam também acessar lá e baixar o aplicativo e também contabilizar os seus terços. Aí perguntam, padre, mas é só homem que pode rezar o terço nesse jubileu? Eu falei, não. Todo mundo, se quer entrar no espírito do jubileu, receber as graças desse jubileu do Terço dos Homens, homem, mulher, criança, todo ser vivente que tem Deus por Pai, Filho e Espírito Santo, pode rezar seu terço, clicar ali nesse aplicativo e mandar para lá. Lá no Rio Grande do Sul, por semana, tem um grupo de mulheres que reúnem 800 terços. É interessante essas iniciativas que vai surgindo que a gente nem se dá conta. E elas... Padre, podemos colocar aí? Podem. Foi até elas que disseram, padre, mas se nós ficar de 1 em 1, porque eles reúnem todos os terços, tem um grupo lá de WhatsApp, cada cidade tem umas que rezam o terço, então eles unem no WhatsApp. E eu vou colocar aqui 800, Aí disse, não tem como mudar este aplicativo? Aí conversamos com o programador e ele mudou justo em função dessa iniciativa. Então a gente vai se adaptando às iniciativas das pessoas também. Também vai ser feito já está em planejamento, inclusive o nosso reitor do santuário vai ser feito este monumento, está aqui, ele vai dar a nossa pregação depois do meio-dia, e lá vai ser feito um monumento também para o Terço dos Homens. E depois nós estamos programando também entre os homens, para que os homens neste ano de jubileu cresçam mais em relação à sua espiritualidade com Nossa Senhora. E o que quer dizer isso? Que é fazer a aliança de amor com Nossa Senhora. É uma maneira de eu conquistar a imagem de Nossa Senhora e crescer na espiritualidade com Nossa Senhora.
Então, aqui também tem uma preparação. A Secretaria Nacional oferece os materiais junto com os coordenadores regionais, coordenadores diocesanos, né, para que os grupos possam ir fazendo também essa consagração ou aliança de amor à Nossa Senhora. Muito bem. E também tem surgido iniciativas particulares nas dioceses, que isso aqui também é muito importante, que também leva a participar neste ano jubilar. Então, meus queridos irmãos, queridas irmãs, homens do terço, é importante nós, neste ano, porque é um ano único, participarmos deste jubileu, das graças que Deus concede, através da oração do terço. A gente ser um integrante, eu vitalmente estar ali junto com o meu povo, o povo do terço dos homens, rezando e participando com algo concreto e recebendo a graça deste grupo. Interessante, a graça deste grupo, porque os jubileus, eles são por grupo, a nossa paróquia, diocese, etc. Então vamos pedir para a nossa querida Mãe de Deus, interceda os dons do Espírito Santo para cada um de nós, para que a gente possa entrar nesse mistério de Deus, a gente possa tocar os nossos chofares, fazer nosso barulho, de dizer, Deus está aqui comigo. E eu vou dar agora a bênção, para que a gente possa estar neste acampamento, crescendo na espiritualidade, participando, se entusiasmando. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, de todos os anjos e de todos os santos, esses homens e mulheres que fizeram e testemunharam a história em Jesus Cristo. Que Deus Trino derrame a sua bênção sobre cada um de nós que estamos aqui na Canção Nova, no acampamento, sobre todos os que estão acompanhando através dos meios de comunicação da Canção Nova. A bênção em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.